Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Hoje falaremos um pouquinho sobre contos de fadas e eu trouxe um conto bem legal aqui para contar para vocês, tá? Espero que vocês gostem, que participem, que interajam no chat com a professora Kátia, tá bom, gente? Lembrando que hoje é o nosso último dia de aula, verdade, gente? O aninho aqui, olha, chegando ao fim de semana já é Natal, não é? Todo mundo de férias, curtindo, aproveitando bastante a família, o seu lar, não é verdade? E ano que vem, turma nova, olha que legal, vocês irão para o 4º ano, que felicidade! Eu já estou aqui, olha, morrendo de saudade de cada um de vocês que participaram aqui das nossas aulas, que interagiam conosco, os que vieram nos visitar, os que não vieram também, mas que participam com a gente sempre, não é? Então, todo o meu abraço, meu carinho, meu afeto, certo, gente? Vamos lá, vamos a essa aula bem legal. E conosco no chat é a professora Kátia. Bem-vinda, professora Kátia. Obrigada, professora Keise. Tudo bem, turminha, com vocês? Lázaro já está por aqui, nos dando bom dia. E a gente já está ficando com saudade, viu, Lázaro? Próximo ano agora, né? 4º ano. Você vai encontrar a professora Márcia, a professora Sinara. Muito legal, você vai gostar bastante, tá? E a gente vai ficando por aqui, né? Mas hoje a nossa aula tá super especial, então fica aí participando da aula da professora Keise, que tá muito legal. Isso mesmo, gente. Vamos lá, Lázaro. Quero lá, hein, sua participação. O que podemos verificar no conto de fadas? O conto de fadas tem uma estrutura específica dele, não é, gente? É um conto textual que tem uma narrativa curta, é transmitida oralmente, pode ser transmitida oralmente, tá, gente? E nos contos de fadas, os heróis ou as heroínas sempre têm que enfrentar grandes obstáculos antes de triunfar contra o mal, antes de vencer. No conto de fadas, o bem sempre vence. Mas antes do bem vencer, eles suam bastante, hein? Eles enfrentam vários obstáculos. No conto de fadas, há sempre uma magia, um encantamento e, apesar do nome, animais falantes são muito mais comuns neles do que as fadas propriamente ditas. Quais são as características dos contos de fadas? Vamos lá. Podem conter ou não a presença de fadas. Sempre fazem uso de magias ou encantamentos. Podem apresentar bruxas ou feiticeiros e o herói ou a heroína sempre busca a realização pessoal após vencer grandes obstáculos, tá? Então, gente, lembrando, em um conto de fadas, nem sempre tem fadas, tá bom? Que isso fique claro. Geralmente encontramos animais falantes, tem fadas também? Sim, mas não em todos. Certo? Sempre há uma magia, um encantamento e também sempre encontramos um herói ou uma heroína. Elementos dos contos de fadas. Os personagens geralmente não têm nome próprio e sim são ligados às suas características. Exemplo, Chapeuzinho Vermelho é uma característica da personagem, não é? Porque tem a capa vermelha. Branca de Neve, ela não tinha um nome específico, tá, gente? Branca de Neve, por quê? Porque era clara como a neve. A Gata Borralheira, também da mesma forma. A Bela e a Fera, porque ela era linda e o príncipe em questão não era tão bonito assim. O enredo também sempre está presente, é uma característica dos contos de fadas e é onde os fatos se organizam. Tem o narrador, que é quem conta a história na narrativa, lembrando que narrativa vem de narrar, de contar a história. Tem também o tempo e o espaço. O tempo é a época em que se passa a história. Ah, essa história aconteceu há 100 anos, aconteceu há 200 anos. E o espaço é o local. Então, onde aconteceu essa história? Em uma floresta, em um castelo, certo? E agora iremos conhecer essa história bem legal. A Pequena Vendedora de Fósforos. Você conhece?
Lázaro, você já ouviu esse conto? Professora Kátia, você conhece esse conto? Não. A Pequena Vendedora de Fósforos? Não. Esse conto é de Hans Christian Andersen, tá? E você pode encontrar essa e muitas outras histórias legais lá na Árvore do Livro. Como é que você faz para acessar a Árvore do Livro? Entra no site, coloca lá www.arvore.com.br. Ao entrar no site, você vai digitar a sua matrícula. Antes, coloca REC, que é a inicial do nome Recife. Põe sua matrícula, pergunta na escola, a sua professora, a gestão escolar, que eles te falam, certo? E aí, vamos à história? Presta atenção! Era a véspera de Natal e fazia muito frio. Já estava escurecendo e caía neve. Andava nas ruas uma menininha descalça e sem nenhuma proteção contra o frio. Quando ela saiu de casa, usava um par de chinelos, mas como eram muito grandes, pois pertenciam à sua mãe, saíram dos seus pés enquanto ela atravessava a rua correndo, para não ser atropelada por uma carruagem. A pobre menina continuava caminhando e levava no avental alguns fósforos para vender, mas naquele dia não tinha vendido nada, nem conseguido nenhuma esmola. Apesar de toda a insistência da pobre garotinha, as pessoas que passavam na rua não lhe davam atenção. Afinal, era véspera de Natal e todos estavam preocupados com os preparativos da festa. Quem se importaria com uma garotinha vendedora de fósforos? Os flocos de neve cobriam os cachinhos louros da pobre menina, enquanto ela caminhava exausta pelas ruas e via nas janelas os brilhos das luzes de Natal e o maravilhoso cheiro de pato assado que escapava das janelas. Para espantar o cansaço, a menina sentou-se em um canto entre duas casas, encolheu os pezinhos para abrigá-los ao calor do corpo, mas nem isso ajudava. Ela tinha medo de voltar para casa e apanhar por não ter vendido os fósforos do seu avental. As suas mãos estavam tão geladas que por várias vezes ela pensou em acender os fósforos que tinha para se esquentar um pouco. Então, sem pensar muito, riscou um fósforo para aquecer as suas mãos. Então, a menina fechou os olhos e logo viu-se sentada diante de um fogão bem quentinho e lustroso, como uma estufa que a aquecia por completo. Mas logo a chama do fósforo se apagou, levando consigo o fogão e a sensação de calor e conforto. Só sobrou a menina sentada no cantinho gelado entre as casas. A menina riscou outro fósforo e, ao sentir seu calor, imaginou uma linda mesa com uma toalha branca como a neve e louças brilhantes. Na mesa também havia um ganso recheado de maçãs, ameixas e outras delícias, prontas para serem saboreadas e que vinham em sua direção. Mas o deleite da menina durou tão pouquinho. O fósforo mais uma vez se apagou e deu lugar à parede úmida e fria. Quando acendeu outro fósforo, surgiu diante dela uma enorme árvore de Natal, cheia de velas acesas, cartões coloridos e muitos enfeites. Ela tinha certeza de nunca ter visto árvore maior que aquela. Quando a menina tentou tocar uma das velas da árvore, o fósforo se apagou mais uma vez e deu lugar às estrelas daquele céu gelado. Nesse instante, uma estrelinha se apagou no céu, deixando somente um rastro de poeira luminosa. Morreu alguém, pensou a menina. Sempre que uma estrela se apaga, é uma alma que sobe para Deus. É o que dizia a avó da menina, que ela tanto amava, mas que também já havia morrido. Quando a menina riscou mais um fósforo, surgiu diante dela a imagem da sua amada vovó,
A menina gritava, vovó, vovó, me leva contigo. Eu sei que quando a luz do fósforo se acabar, você vai sumir, como aconteceu com o fogão, o ganso e a árvore de Natal. E aí, gente? O que vocês acham que aconteceu com essa história? É um pouquinho triste, não é? Mas aí também termina com esse final aí, olha. A avó dela aparecendo e ela pedindo para que a vovó dela a levasse. Por quê? Porque ela sabia que quando aquele fósforo apagasse, ela iria sentir muito frio novamente pelas ruas daquele lugar muito gelado. E aí eu quero saber com você o que será que aconteceu, qual o final dessa história, o que você imagina que aconteceu. Conta para mim aí no chat, para a professora Kátia. E aí, professora Kátia, você gostou dessa história? Gostei muito, professora Keise. Uma linda história, né? Apesar de ter momentos tristes na história, mas como é legal, né? Viajar nessas histórias quando a gente lê. Por isso que é muito bom ler, que a gente consegue aí. Veja que cada vez que ela acendia o fósforo, né, ela vinha um pensamento, um sonho, uma coisa que ela gostava. Isso. Muito bom. Pois é. E ela estava com medo de voltar para casa, não é? Para não apanhar. Porque quem deu os fósforos para ela disse que ela só voltasse depois que vendesse tudo. Só que estava muito frio, era véspera de Natal, todo mundo cuidando dos seus afazeres. E isso também nos serve de alerta, sabe qual? Para a gente olhar os pequeninos, para a gente sempre ter atenção, olhar para aquelas pessoas que vivem em condição de rua, não é? Elas estão ali não é porque querem, elas estão ali por um acaso da vida, não é assim? E todas têm sentimentos também, assim como nós temos. Então, sempre que a gente estiver passando correndo e se nos depararmos com alguém nessa situação assim como essa menina ou em outra situação, para a gente olhar com carinho para aquela pessoa, tá, gente? Para a gente falar alguma coisa, uma palavra de amor, de carinho, se puder ajudar, ajuda, mas se não puder também, deixa pelo menos um sorriso, não é? Um olhar afetuoso para essas pessoas, tá, gente? E essa foi a história, a nossa história final aqui de Conto de Fadas. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês reescrevam aí o final dessa história, como essa história poderia acabar. Ela terminou dessa forma, a menina vendo a vovó que já tinha morrido e ela pedindo para a vovó levá-la junto, não é? Porque ela estava com medo daquele frio. Como você acha que essa história deveria terminar? Conta para mim, refaz esse final aí de história, tá bom? Me marca nas redes sociais, @professora_Keise Marinho. Quero muito conhecer o seu finalzinho aí para essa história, tá, gente? Um beijão para vocês, meus amores. Amei passar esse ano com vocês, esse terceiro ano que foi muito legal. E aí vocês irão para o quarto, não é? Um beijo, professora Kátia, também muito bom estar com você aqui. Foi muito bom mesmo, né? Estarmos juntas esse ano. Tchau, tchau. Tchau, gente. Feliz Natal, feliz Ano Novo.